Vamos lá, povo. Vamos voltar aqui para os nossos estudos. E aí, vamos direto para a nossa tela, que a gente começa agora. Vamos iniciar os estudos sobre a habilitação. Mas como é muita informação, vamos fazer uma revisão? Vamos, ó. Então quer dizer que a administração pública, numa fase preparatória, planejou a licitação, planejamento. Após planejar a licitação na fase preparatória, a administração pública publicou o edital e, ao divulgar o edital, a licitação tornou-se pública. E aí, por exemplo, a administração publicou que quer comprar viaturas. É isso? É. Aí foram apresentadas as propostas, né? Nesse caso aqui, propostas, né? Porque lance é somente para o leilão, foram apresentadas propostas. Essas propostas foram apresentadas naquele prazo mínimo, que é o prazo entre a publicação do edital e a apresentação, a entrega das propostas. As propostas foram julgadas de acordo com o tipo publicado no edital, se é menor preço, melhor técnica, técnica e preço, legal? No julgamento, elas foram julgadas de acordo com o tipo e elas foram classificadas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e agora a administração vai fazer a habilitação, ou seja, vai fazer a análise dos documentos. Foi exatamente aqui que nós paramos. Legal? Legal. Então, o que é a habilitação? Encerrado o julgamento, ou seja, após a fase do julgamento, né, será feita a habilitação do licitante vencedor. Presta atenção aqui, ó. Antigamente, na época da lei antiga, da lei 8666, né, era feita a habilitação de todos os licitantes. Agora, com a nova lei de licitação, a gente só vai fazer a habilitação, ou seja, só vai analisar os documentos do licitante vencedor. Quem é o licitante vencedor? É aquele que na classificação está em primeiro lugar. Mas, professor, e se o primeiro lugar não quiser, não puder, aí chama o segundo. Se o segundo não quiser, não puder, e assim chama o terceiro. Legal? Por isso que é importante você saber, né, que é feita uma classificação na etapa do julgamento. Por quê? Porque classificando é possível chamar o segundo quando o primeiro não puder, é possível chamar o terceiro quando o segundo não puder, e assim vai. Legal? Nós chamamos isso aqui, ó, nós chamamos isso aqui de subrogação, né? Substituir o segundo, substitui o primeiro, o terceiro substitui o segundo, e assim vai. Agora, com a nova lei de licitação, você já viu, né? A gente tem uma regra. Qual é a regra? Primeiro julga para depois habilitar. E somente em casos excepcionais é que primeiro habilita para depois julgar. Na lei anterior, na lei 8666, isso aqui era a regra. Na lei anterior, na 8666. Isso aqui não era exceção, era a regra. Na nova lei de licitação, na 14.133, a regra é essa aqui, ó. Primeiro, né, eu faço o julgamento e depois eu faço a habilitação somente do licitante vencedor. Se não puder, eu chamo os outros, mas eu faço a habilitação do licitante melhor colocado. Para que isso? Por que hoje a gente primeiro vê o julgamento para depois ver a habilitação? Ao contrário da lei anterior. Inclusive, na nova lei de licitação, né, isso aqui, ó, é exceção. Primeiro habilitar para depois julgar. Ó, essa regra hoje torna a licitação muito mais célere. O que é mais célere? Mais rápido, né? Por quê? Porque ao invés de eu pegar o documento de todos os licitantes,
O que demora maior tempão, eu vou pegar os documentos somente do licitante vencedor. Legal? Então, ó, a habilitação será feita, né, do licitante vencedor. Ou seja, a habilitação significa análise de documentos. E nós vamos analisar os documentos, fazer a habilitação somente do licitante vencedor, daquele que tiver melhor colocado. Por quê? Porque hoje primeiro a gente julga, separa o licitante vencedor e depois pede os documentos dele para poder fazer a habilitação. Vamos lá, professor. Veja se é isso aqui que você entendeu. Ó. Hoje, com a nova lei de licitação, a administração pública faz o julgamento. Nesse julgamento, ela já vai aproveitar e fazer a classificação. Então, ela faz o julgamento e a classificação. Aquele que estiver melhor colocado, ou seja, em regra, o primeiro lugar, a administração pública vai pedir os documentos dele para quê? Para poder fazer a habilitação dele. Para saber se ele está habilitado ou não habilitado. O que leva a crer que no dia de hoje, né, a regra com a lei, a nova lei de licitação, primeiro eu, né, faço o julgamento para só depois eu fazer a licitação. Qual foi a consequência prática disso? A licitação ficou muito mais célere, muito mais rápida. Legal? Perfeito. E aí, ó, vou usar aqui um conceito legal, né? Habilitação, em linhas gerais, visa saber, através de documentos, se o licitante está apto à contratação pública. Ou seja, a administração pública vai fazer uma licitação para poder construir esse prédio aqui, ó. É na fase de habilitação que o licitante vai apresentar os documentos dizendo, aprovando, né, comprovando que ele tem condições de edificar esse prédio. Ele tem condições de, né, construir esse prédio. É na hora da habilitação por meio da apresentação de documentos, que ele vai comprovar, ele, o licitante, né, o licitante vencedor, o licitante melhor colocado, é ele, né, é nessa fase que ele vai provar que ele consegue edificar esse prédio. É o que nós chamamos de know-how, né? É na fase da habilitação que o licitante comprova o seu know-how, que ele tem condições de cumprir o contrato. Como diria minha avó, se ele tem café no bule, né? Se ele tem condições, né? Ela falava outra frase mais feia, né? Mas se ele tem condições de cumprir o que ele está falando. Legal? Eu vejo na minha cabeça que agora está ruim de sair. Mas vamos lá. Se ele tem condições de cumprir o contrato. Que às vezes o licitante, né, ele consegue apresentar uma boa proposta, né? No julgamento ele é primeiro colocado, mas na hora da habilitação ele não consegue provar que ele vai ter condições de cumprir o contrato. Por exemplo, é um prédio de 20 andares que ele vai ter que construir, por exemplo, para o estado do Rio de Janeiro, né? E na hora da habilitação ele só conseguiu provar que ele tem know-how, que ele já fez, né, prédio de 5 andares. Querido, preste atenção. Uma empresa que só comprova know-how, habilitação documental, para fazer um prédio de 5 andares, ou seja, a vida pregressa dela, no passado, o máximo que ela fez foi um prédio de 5 andares, cara, já pular para um prédio de 20, a chance de dar M é muito grande. Na minha humilde opinião, a análise documental dele é pela não habilitação. Né? É pela não habilitação, tá bom? Então, numa linha geral, a habilitação é, através de documentos, saber se o licitante está apto e é idôneo à contratação pública, ou seja, se ele está apto ou idôneo a cumprir o contrato que ele se compromete a cumprir. Legal? Perfeito. Pessoal, essa documentação referida no caput pode ser, olha aqui rapidinho, a documentação que vai ser exigida do licitante, né, é para poder comprovar isso aqui, ó. Através de documentos, ele vai ter que comprovar a habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista
e econômica e financeira. É através de documentos que ele vai ter que comprovar isso. Declarações, certidões, etc. A nova lei de licitação, quando foi tratar desses documentos, né, diz que esses documentos devem ser apresentados no original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. Aqui, ó, é como esse documento vai ser apresentado. Legal? Depois, diz que esses documentos podem ser substituídos por um registro cadastral. Eu prefiro muito mais isso daqui. O registro cadastral é um banco de dados em que a administração pública guarda as empresas que já estão habilitadas. Empresas que já comprovaram, né, que têm capacidade, têm idoneidade, ou seja, empresas que estão com documentos em dia num cadastro que a administração pública tem. Legal? É registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. Né? O registro cadastral, para mim, é a melhor solução de todas. Bom, esse negócio de ficar habilitando, né, em cada licitação é, no mínimo, antiproducente. Legal? E diz que esses documentos que vão provar a habilitação da empresa, essa documentação pode ser dispensada. E ela pode ser dispensada, deixa eu trocar de cor aqui, ó, total ou parcialmente. Total é quando a administração pública não exige nenhum documento, por algum motivo. Ou parcialmente, quando ela vai exigir somente alguns. Né? Total ou parcialmente quando? Nas contratações para entrega imediata. Eu acho meio bom isso daqui, né? Porque se a entrega é imediata, por exemplo, né, a administração pública foi comprar pilô, né? E é uma entrega imediata, pagou, recebeu. Eu acho que não precisa, né, grandes exigências aqui não. Diferentemente num contrato para construir um prédio, né? Aí eu acho que tem que ter maiores exigências. Legal? Nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para dispensa de licitação, você já viu comigo, né? Que esse limite para dispensa de licitação está no artigo 75, inciso 2, 1/4 seria 1/4 de R$ 57.208,36. Aí você, que é melhor de matemática do que eu, faz essa conta, né? 1/4 desse valor aqui, ó, a documentação pode ser dispensada total ou parcialmente. Ou seja, são compras de pequeníssimo valor. Compras, assim, muito rápidas, né? Licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento. Pessoal, às vezes, né, esses produtos, né, adquiridos para pesquisa e desenvolvimento, eles pedem celeridade. E aí, se ficar nesse negócio de exigir muitos documentos, acaba que a coisa se perde, né? E aí, ó, no valor de até, né, R$300 mil, você já viu comigo, esses valores estão todos atualizados, não é mais, né, de R$300 mil, é de aqui, ó, R$343.249,96, tá? Esse valor aqui, ó, que a lei falava, né, que era 300 mil para dispensar o documento total ou parcialmente, né, quando for produto para pesquisa ou desenvolvimento, agora não é mais 300 mil. Esse valor sofreu uma atualização pelo decreto 11.317, legal? E hoje esse valor pulou para R$ 233.249,96, ou seja, o artigo 70, inciso 3 da nova lei de licitação foi atualizado, tá bom? Então aqui, ó, isso daqui, ó, são as observações que a gente tem que fazer sobre os documentos que vão provar a habilitação. Se a habilitação é feita através de documentos, ou seja, é pegar os documentos do licitante para saber se ele tem condições e idoneidade de cumprir o contrato, né? Esses documentos aqui, ó, devem ser apresentados no original, né, por cópia ou qualquer outro meio que a administração venha admitir. Esses documentos podem ser substituídos por um registro cadastral. Esses documentos podem ser dispensados total ou parcialmente. Quando que eles podem ser dispensados total ou parcialmente? Né? Primeiro, quando se tratar de compra imediata. Segundo, nas contratações de valores inferiores a 1/4 do limite da dispensa de licitação,
ou seja, 1/4 de R$ 57.208,36, e para compras em geral, né? E nas contratações de produto de pesquisa e desenvolvimento no valor de até R$ 300 mil. Só que você já sabe que não é mais R$ 300 mil, é, né, R$ 343.249,96. Por quê? Porque, né, houve atualização monetária nos valores da nova lei de licitação. Estamos juntos até aqui? Perfeito, sem ter mais o que acrescentar, tá? Quanto aos documentos, né? Olha aqui, atenção. As empresas estrangeiras que não funcionarem no país, licitação, né, de empresa estrangeira, com empresa estrangeira, né, deverão apresentar documentos equivalentes, né, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal. É a regulamentação da nova lei de licitação. Perfeito? E aí, pessoal, a habilitação é a exigência de documentos. Mas quais documentos? Olha que molinho, ó. Documentos que comprovam a habilitação jurídica, documentos que comprovam a habilitação técnica, documentos que comprovam a habilitação fiscal, social e trabalhista e documentos que comprovam, né, a habilitação econômica e financeira. Vamos ver uma a uma? Vamos. Vamos começar com essa habilitação aqui, ó, a habilitação jurídica. Professor, o que é a habilitação jurídica? A habilitação jurídica é nada mais, nada menos, é aquela que visa demonstrar a capacidade do licitante em exercer direitos e assumir obrigações. Aqui são documentos que visam demonstrar que a pessoa física ou jurídica existe, né? Ou seja, você já viu isso comigo em algum momento quando estudou organização administrativa, né? Ou seja, visa provar que a pessoa tem personalidade jurídica. E se ela tem personalidade jurídica, ela existe e pode assumir direitos e deveres. Legal? E como é que eu provo que uma pessoa existe? Depende. Se for pessoa jurídica, eu vou provar, né, com, né, o ato constitutivo. O que é ato constitutivo? Né? Por exemplo, se for uma sociedade limitada, um contrato social. Se for uma sociedade anônima, o estatuto. Então, geralmente, nós provamos que uma pessoa jurídica existe com um contrato social e o estatuto. Legal? Devidamente registrado, né? Porque senão a gente vai entrar nas sociedades sem personalidade jurídica. Tá bom? Sociedades despersonificadas. Então, para provar que uma pessoa jurídica existe, devidamente existe, né, a gente tem que apresentar o ato constitutivo registrado. O que é ato constitutivo? Contrato social. Deixa eu botar outra cor aqui. Essa cor acaba que às vezes embaralha. Aqui, ó. Contrato social e o estatuto. Né, são os atos constitutivos que provam que uma pessoa jurídica existe. E se existe, ela tem personalidade jurídica e ela pode assumir direitos e deveres. Agora, quando for uma pessoa física, como é que a gente prova? Cara, a pessoa física, geralmente a gente prova pela identidade. Legal? Identidade é um documento similar, né? Uma carteira funcional, etc. Quando é necessário, é possível exigir documentos de autorização para o exercício de atividade a ser contratada. Então, às vezes, né, é necessário, além desses documentos que provam a existência da pessoa, contrato social e ato constitutivo, né, provar, né, a autorização para o exercício da atividade. Por exemplo, uma autorização do Conselho de Química. Imagine você que a administração vai contratar uma empresa e essa empresa vai mexer com material químico. Além dessa empresa provar que ela existe por meio do contrato social ou do estatuto, ela tem que provar que tem uma autorização do Conselho Regional de Química para mexer com aquele material. Legal? Então, às vezes, a administração, além de exigir a comprovação que a pessoa existe, ela vai exigir uma autorização para o exercício de uma atividade. Legal? Perfeito. Depois a gente tem a qualificação técnica. O que seria a qualificação técnica? Aqui o licitante, que é geralmente uma empresa, né, precisa demonstrar que tem condições técnicas
de cumprir o contrato que será celebrado. Repito, aqui é o famoso know-how, o café no bule. Né? O cara tem que provar que ele sabe fazer o que ele diz saber fazer. Então, por exemplo, é uma licitação para levantar um prédio. O cara vai ter que provar que ele sabe levantar prédio. Legal? Esta habilitação técnica pode ser de duas espécies, né? Técnico profissional ou técnico operacional. Ou não, né? E técnico operacional. Né? Na forma do artigo 67, a documentação relativa à qualificação técnico profissional ou técnico operacional será restrita à apresentação profissional. Né? Ou seja, a empresa, a empresa que está participando da licitação, ela vai ter que provar, né, por meio de uma apresentação profissional, né, que os seus, por exemplo, engenheiros, arquitetos, né, estão devidamente registrados no Conselho Profissional, inclusive quando for necessário, a própria empresa tem que estar registrada, legal? É detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços de característica semelhante. Ou seja, lá atrás, essa empresa já levantou prédios. Ela tem como comprovar isso. Perfeito? Depois, certidões e atestados, né, regularmente emitido também por conselho profissional, né, quando for o caso, que demonstre capacidade operacional na execução de serviços similares, né, de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior, bem como documentação comprovatória, né, dos emitidos. Ou seja, né, já te expliquei isso, ó, a empresa está licitando para levantar um prédio de 20 andares. Ela vai ter que provar, por meio de certidões e atestados emitidos pelo conselho profissional, aqui o conselho de engenharia, de arquitetura, né, que ela tem condições, ou seja, ela sabe construir prédios de 20 andares ou até mais. Não adianta ela vir com certidão aqui, provando que ela já fez um prédio de 5 andares. Aí não adianta, guerreiro. Isso aqui não é know-how. A lei diz que tem que ser equivalente ou superior. Perfeito? Perfeito. Isso aqui na prática dá um problema. Né? Vamos lá. Indicação de do pessoal técnico das instalações e aparelhamento adequados e disponíveis. Ou seja, o cara tem que ter material para trabalhar. Né? Ele tem que provar que ele tem, né, um pessoal técnico, que ele tem instalações, que ele tem aparelhos, ou seja, que ele tem, né, como é que se diz, mão de obra e material e instalações para poder fazer aquilo que ele está dizendo que ele pode fazer. Né? Não adianta ele dizer que sabe levantar um prédio de 20 andares, mas não tem pessoal para isso, não tem equipamento para isso ainda. Até eu falo. Né? Depois, prova do atendimento de requisitos previstos em lei específica. Como eu já te falei, né? Às vezes a lei específica vai fazer algumas exigências paralelas, como por exemplo, né, um registro específico, uma autorização, né, um documento, uma licença. Legal? Aí é caso a caso, tá? Registro ou inscrição da entidade, na entidade profissional competente, quando for o caso, como eu falei para vocês. Às vezes a própria empresa tem que estar registrada no Conselho de Química, no Conselho de Farmácia, no Conselho de Engenharia. Né? Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações. Isso aqui é complicado, tá? Imagine você que, né, aquele exemplo, né, vai ser levantado um prédio de 20 andares. Né? O licitante tem que declarar que ele tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações. Por exemplo, aqui, ó, o solo. Cara, para que isso? Para quando começar a obra, se tiver qualquer interferência no terreno, não vai ter como o licitante falar que não sabia. Isso aqui é outro problemaço. Outro problemaço. Porque às vezes o licitante, ele faz uma vistoria conforme a administração dita lá para ele. Só que o problema desse terreno tá embaixo. Tá, por exemplo, vamos lá, a 300 metros abaixo do solo. Legal? 300 metros abaixo do solo, cava, né, acha um solo, uma condição que provavelmente o prédio vai desabar.
e que para poder fazer esse prédio como a administração quer, antes de edificar vai ter que fazer um preparo no solo. Isso aqui é outro problemaço que sempre dá, né, que a gente vai estudar quando for estudar no próximo módulo, contrato administrativo. Isso aqui é chamado, né, de intercorrência não sabida. Aí a gente vai ter que analisar o caso concreto para saber se é caso fortuito, força maior, ou se é um fato da administração. Legal? Em razão do atraso da administração. Aí vai depender de analisar o caso concreto, mas geralmente, né, a gente coloca isso aqui como intercorrência imprevista. Tá? Aí lá a gente estuda isso. Teoria da imprevisão. Depois, a regularidade fiscal, social e trabalhista. Né? Essa aqui, pessoal, ó, é a apresentação dos documentos para provar que a empresa não deve tributo, não deve, né, verbas sociais e muito menos trabalhista. Né? Olha que loucura. Ó. Em resumo, o licitante deve provar que não possui débitos em atraso com a Fazenda Pública ou com a Justiça do Trabalho e que não viola a proibição constitucional quanto à exploração do trabalho infantil. Ou seja, ele vai ter que provar através de certidões, né, a sua regularidade fiscal, não deve tributo, não deve imposto, contribuições, taxas, não tem dívida com a Fazenda. Né? A sua regularidade social, ou seja, ele cumpre as normas trabalhistas, em especial quanto ao trabalho infantil. E as normas trabalhistas no geral. Aqui no social, hoje, também tem a questão da dívida previdenciária, tá? Que entra aqui para poder fazer, né, o fechamento da regularidade fiscal, social e trabalhista. Perfeito? Na forma do artigo 68, a habilitação fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante, né, os seguintes requisitos. Primeiro, apresentação do CPF, quando o contratado for pessoa física. Pessoal, isso aqui acontece muito pouco, tá? Quase nunca. Porque geralmente quem é, né, como é que se diz? Contratado pela administração é pessoa jurídica. Aqui é a regra. Aqui que acontece muito. E aí a pessoa jurídica vai ter que apresentar o CNPJ, porque de posse do CNPJ a administração consegue fusculhar a vida da empresa. Legal? Inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, é a famosa, né? Inscrição estadual e municipal se houver a necessidade, que às vezes não precisa. Relativa a domicílio e sede do licitante, né, pertinente ao ramo da atividade compatível com o objeto. Depois, provar a regularidade perante a Fazenda Estadual, Federal, Estadual e ou Municipal. Vai ter que provar que não deve nenhum tributo estadual, federal, estadual e municipal, né, no domicílio ou sede do licitante, ou equivalente na forma da lei. Vai ter que provar a regularidade, né, quanto à Seguridade Social. Lembra que eu te falei? Não adianta só, né, só não, já é muito, né, cumprir a legislação trabalhista quanto à questão do trabalho escravo. A regularidade social aqui, ó, vai esbarrar no direito previdenciário. Mesmo que a doutrina fale só isso aqui, né, também tem a questão previdenciária. Legal? Então, ó, vai ter que provar a regularidade com a Seguridade Social, em especial, né, quanto ao FGTS, ou seja, vai ter que provar que respeita as normas previdenciárias e que recolhe, não tem dívida com o FGTS dos seus funcionários. Perfeito? Perfeito. E o cumprimento, né, dos encargos sociais instituídos. Regularidade perante a Justiça do Trabalho. A gente sabe que perante a Justiça do Trabalho, né, é uma certidão que se tira no TST, né, no Tribunal Superior do Trabalho, TST. Aí vai lá, tira uma certidão que prova a regularidade do trabalho, regularidade com a Justiça Trabalhista, e o cumprimento do inciso 33 do artigo 7º da Constituição. É aquela questão quanto ao trabalho infantil. Legal? Então, pessoal, para você dizer que a empresa tem regularidade social, significa dizer que ela não deve nenhum tributo, que ela cumpre as normas sociais, ou seja, previdenciárias, FGTS, e que ela cumpre as normas trabalhistas, ela respeita o direito do trabalho, né, dos funcionários, e, em especial, ela não explora o trabalho infantil de forma irregular. Né? Se é possível falar trabalho infantil regular. Ela até pode ter lá menor, mas na condição de aprendiz.
Não na condição de trabalho infantil irregular. Aí não. Aí não dá. Tá bom? Comprovado tudo isso por meio de certidões, a gente pode falar, ok, que a empresa tem regularidade, né, fiscal, social e trabalhista. Tá bom? Tá bom. Vamos avançar? Vamos avançar. Ó, aqui, ó, é uma questão que a gente fala que é a questão faixa preta. Legal? Você me dizer, você afirmar para mim, né, que a regularidade fiscal, social e trabalho, todo mundo sabe. A maioria dos candidatos que vão disputar com vocês sabe que a empresa, né, olha aqui, ó, acabou o julgamento, ela vai ser habilitada. A empresa que tiver melhor colocada. E uma das habilitações é provar, por meio de certidões, a regularidade fiscal, que não deve tributo, a regularidade social, que respeita, né, os direitos sociais, recolhe FGTS, normas previdenciárias, e a regularidade trabalhista, que respeita o direito do trabalho, em especial, não explora o trabalho infantil. Todo mundo sabe disso. Agora vem cá, ó. A gente tem uma cereja do bolo. Qual é a cereja? Aqui. Quando se tratar de EPP e ME, você já viu isso, né? EPP, empresas que faturam, né? ME, né? Eu sempre boto EPP na frente. ME, empresa que fatura até 360 mil. ME, empresa que fatura até 360 mil. EPP, empresa que fatura até 4 milhões e 800. Ou seja, acima de 360 mil e até 4 milhões e 800. Legal? Essas empresas são consideradas empresas que arrecadam pouco, né? Empresas em crescimento. Quando se tratar de EPP ou ME, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será somente exigida para efeito da assinatura do contrato. Então, peraí, rapidinho. Peraí, professor. Aqui. Todas as regularidades, ou seja, todos os documentos que comprovam a habilitação do licitante tem que ser apresentado aqui, ó. Bota ali em cima que eu acho que fica melhor. Vamos aqui, ó. Acho que fica bem melhor. Ó. Aqui. Só apagar isso aqui. Ó. Todos os documentos que comprovam a habilitação do licitante, ou seja, que comprovam que o licitante está devidamente habilitado, todos esses documentos, né, eles são exigidos aqui. É aqui que a administração pública, dentro da licitação, exige os documentos. Ou seja, na fase de número 5, ainda dentro do processo de licitação. Professor, me explica aí. E se a empresa não tiver os documentos para poder provar isso aqui? Simples assim. Ela vai sair da licitação, rua. Vai ser declarada inabilitada e rua. Legal? Tá bom. Agora vem cá. Quer dizer então, professor, que a EPP e a ME, elas têm privilégio quanto a isso? Sim. Quais são, professor, os privilégios que a EPP e a ME elas têm? Olha aqui. A EPP e a ME, elas só vão apresentar os documentos que comprovam a regularidade fiscal e trabalhista depois do fim da licitação, que o fim da licitação é aqui, ó. Ou seja, elas só vão ter que apresentar os documentos que comprovam a regularidade, ou seja, a habilitação fiscal e trabalhista, quando da assinatura, da celebração do contrato, ou seja, né, muito depois do fim da licitação. E qual é a vantagem disso? Isso eu acho meio errado, tá? Mas qual é a vantagem disso? A empresa que tem dívida fiscal e trabalhista, ela só vai pagar se ela for assinar o contrato. Isso é ou não é uma vantagem? Que às vezes a empresa aqui, ó, na data da habilitação, tem que apresentar os documentos, ela vê que tem dívida e ela tem que pagar. Só que às vezes o contrato não rola. Isso acontece muito, né? A EPP e a ME têm essa vantagem. Ou seja, elas só vão ter que apresentar os documentos com a quitação. Quitação pode ser pagamento ou parcelamento, fiscal ou trabalhista, na data da celebração do contrato, na data da assinatura do contrato.
Na verdade, a lei diz que elas têm 5 dias para pagar ou parcelar. Legal? Vamos ler aqui? Veja se isso aqui não é um privilégio, gente. Porra, se é, né? Isso aqui está no artigo 42, né, da Lei Complementar 123. Olha aqui o que a Lei Complementar diz, ó. Nas licitações públicas, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte só será exigida para efeito da assinatura do contrato. Legal? Isso aqui é o que há, guerreiro. Ou seja, vai participar da licitação todinha devendo, né, ao fisco e devendo direitos trabalhistas. Pessoal, eu já trabalhei muito em licitação, né? A gente fala isso para as empresas grandes. Eu trabalhei com uma empresa multinacional que mexia com trilho. Meu irmão, os caras quase morriam. Falava isso para os caras se contorciam todo. Né? Porque eles falavam, cara, aqui se eu atrasar qualquer coisa, no dia seguinte o fiscal do trabalho está aqui. A EPP e a ME, eles falavam, esses caras podem participar da licitação, podem entrar numa repartição pública com dívida fiscal e trabalhista. Veja se isso não é loucura. Mas cada um no seu cada um e a vida segue. Legal? Depois, a qualificação, ou seja, a habilitação econômica e financeira, a última, né? Querido, a qualificação ou habilitação econômica e financeira, né, é o famoso provar que tem bufunfa, que tem cascalho, que tem dinheiro. Cara, não adianta, né, uma empresa dizer, comprovar que tem condições de construir um prédio de 20 andares se ela está devendo, se ela está no vermelho. Ela não vai cumprir. Provavelmente ela não vai ter condições nem de começar. Ela está tentando barganhar com a administração pública. Isso acontece muito, né? Ganha a licitação, vai no banco, pede um empréstimo para tentar respirar. Só que a administração pública tem que estar atenta com isso. Por quê? Porque se ela pega uma empresa que não está com saúde financeira, que não tem dinheiro em caixa, como é que ela vai construir esse prédio aqui de 20 andares? Não vai dar certo. Legal? Aí é o que diz o artigo 69, ó. A habilitação econômica e financeira visa demonstrar a aptidão econômica, ou seja, dinheiro no bolso, do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato. Se ele fala que tem condições de levantar um prédio de 20 andares, além dele ter que apresentar as certidões quanto à comprovação técnica e profissional, ele vai ter que apresentar a comprovação que ele tem dinheiro em caixa. Legal? Devendo ser comprovada de forma objetiva, provar que tem dinheiro. Como que se comprova que tem dinheiro? Comprova que tem dinheiro, daqui a pouco a gente vai ver. É não mentindo, né, cara? Por coeficiente e índices econômicos previstos no edital. Aí vai entrar ali uma matemática, né, para dizer que o cara tem café no bule. Esta habilitação econômica e financeira será restrita à apresentação dos seguintes documentos. Quais são os documentos? 1. Balanço patrimonial. O cara vai apresentar ali uma demonstração de resultados do exercício de demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais. Isso aqui cai em prova direta, né? Dos 2 últimos exercícios sociais. Não é somente do ano. Observação. Estes limitar-se-ão ao último exercício no caso de pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos. É meio óbvio, né, gente? Eu só vou conseguir provar os 2 últimos exercícios se a empresa foi construída já há mais de 2 anos. Se a empresa tem 1 ano só que foi fundada, como é que ela vai provar 2 últimos exercícios? É óbvio, né? Depois, certidões negativas, né? A certidão negativa, basicamente, de falência. Legal? Porque se a empresa está falida, ela foi declarada falida, primeiro, a falência, ela põe fim à pessoa jurídica, né? Ela não tem nem como participar da licitação. Por quê? Porque ela não vai ter existência, ela não vai ter, né, habilitação jurídica. Lembra disso? A habilitação jurídica, que é a primeira das habilitações, a habilitação jurídica, aqui, ó, a habilitação jurídica, é provar, cadê aqui, ó? É provar que o licitante existe. E se a pessoa jurídica faliu, ela deixa de existir. A falência é o fim compulsório da pessoa jurídica. Perfeito? Perfeito. Legal. Cadê? Tá aqui. Então, em especial para falência,
expedida pelo distribuidor, né, da sede do licitante. Distribuidor, pessoal, ó, Justiça Estadual. Perfeito? Vai dar lá uma certidão dizendo que não tem nenhuma falência decretada para aquela pessoa jurídica. Legal? Dados adicionais. Quais são os dados adicionais? A critério da administração poderá ser exigida declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, né, ou seja, um contabilista, né, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Então, o edital vai apresentar uma equação, né, apresentar lá um índice econômico qualquer, e esse índice econômico, né, a administração pode exigir que um contabilista dê, né, uma declaração, afirme, né, que a empresa respeita aquele índice, ou seja, que de acordo com aquele índice a empresa está saudável economicamente, financeiramente. É vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índice de rentabilidade ou lucratividade. Isso aqui é considerado pela lei como algo discriminatório. Legal? É admitida a exigência da relação, né, dos compromissos assumidos pelo licitante que importarem em diminuição de sua capacidade econômica e financeira. Isso aqui é importante, tá? Olha aqui. A empresa tem 10 milhões no caixa. Sim, sim. Mas ela já assumiu 100 obras públicas. Querido, essa empresa não tem saúde financeira. Mesmo que ela tenha 10 milhões no caixa, se ela assumiu 10 obras públicas com 100 obras públicas com 100 administrações públicas diferentes, essa empresa está no negativo. 10 milhões não dá nem para saída. Legal? Então, às vezes, né, vai ser necessário que, né, a administração exija uma relação dos compromissos já assumidos. Perfeito? Para saber se aquela empresa, né, ela vai ter condições de honrar tudo. Porque às vezes a pessoa até tem dinheiro. Já viu aquele seu amigo que ganha muito? Aquele seu amigo que ganha 30 mil por mês e só anda no vermelho? Por quê? Porque ele gasta muito, é igualzinho aqui. Não adianta provar que tem 10 milhões na conta. Tem 10 milhões na conta e assumiu 100 obras, cara, leva a mão não, cara, tá no vermelho. Né? A administração nas compras, né, para entrega futura e na execução de obras e serviços poderá estabelecer no edital exigência de capital mínimo e de cumprimento de patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% do valor estimado da contratação. Isso aqui, pessoal, não tem como, né? A empresa tem um capital social de 10 mil reais e quer fazer uma obra de 10 milhões. Não dá. Como diz, né? Peraí. A empresa tem um capital social de 10 mil e quer fazer uma obra de 10 milhões. Não dá. Como diz, né, o meu grande amigo, professor de Direito Empresarial, professor Pablo Arruda, né, o capital social é a garantia dos credores. Se o capital social é fraco, os credores estão com pouca garantia. Então não tem como a gente desenrolar isso daqui. Vai dar problema. Vai dar problema. Legal? Pessoal, terminado isso, a gente começa a próxima fase, a fase recursal. Olha aqui, ó. Veja se você não está evoluindo comigo, mas também com quase uma hora só falando de habilitação. Presta atenção aqui, ó. Nós já vencemos essa, já vencemos essa, já vencemos essa, já vencemos essa e acabamos de vencer essa. Vamos dar um intervalo para começar essa aqui. Deixa eu falar com vocês aqui na câmera da verdade, ó. Deixa eu falar com vocês aqui. Pessoal, preste bem atenção. Você pode até ser seduzido para tentar, né, largar uma aula dessa de 44 minutos só falando de habilitação. É direito seu, eu reconheço que às vezes é complicado, mas eu não vejo, com 20 e poucos anos, vou fazer 21 anos agora, de sala de aula, eu não consigo ver milagres. Né? Em especial você que quer fazer provas do nível FGV, né, que você quer fazer prova que tem discursiva, como, né, a galerinha que já está mandando mensagem para mim direto do concurso do TRF, né, que tá para sair a qualquer momento.
né? TRF aqui do Rio tem prova discursiva. Você quer fazer prova, né, da Polícia Civil de São Paulo, que está para sair de novo, né? Sempre sai muitas vagas lá, lá tem prova discursiva. Né? Você vai encarar uma prova discursiva com argumentos jurídicos, às vezes nem sendo formado em direito, sem fundamento para escrever. Você vai pegar uma prova FGV, e na última prova aqui da Polícia Civil do Rio, os caras brincaram com licitação, cobrando normas atualizadas que tinham acabado de ser alteradas, só com esse negócio mesmo de 2 mnemônicos, muita simpatia e um caderno vazio. Eu lembro que quando eu era jovem, né? Me considero jovem ainda, mas quando eu era jovem ali no começo do ano 2000, tinha um pagode, né, que falava: "Ô simpático, para de formar caô". Isso não vai te levar a lugar nenhum, infelizmente, gente. Tem que ser, a verdade é essa. Né? É um material como esse aqui que você vai resumir, vai pegar o e-book, vai resumir, vai fazer o seu caderno, né, juntamente com o e-book, que é fidedigno à aula, é que vai te levar à aprovação. E aí você vai ver que com um caderno desse, você vai passar para um outro grupo, né, de pessoas. Quais? Você que vai fazer concurso. Exame da ordem não, que não tem nota de corte, né? Mas quem vai fazer concurso? Você vai passar para um outro grupo. Qual outro grupo? Você vai começar a torcer para que as provas venham muito difíceis, para só você ir e o resto ficar. Legal? Por exemplo, se o cara começar a abordar... Olha aqui, gente, vou ser sincero. Se o cara começar a abordar numa prova que fala sobre habilitação, né? Habilitação. E aí o cara cobra algo parecido com isso aqui, ó. Habilitação das EPP e das ME. Né? E aí você tem que saber que a EPP e ME só vai precisar comprovar a habilitação fiscal e a habilitação trabalhista na assinatura do contrato. Isso aqui só vai saber quem tem um grau de conhecimento, um grau de estudo um pouquinho acima da média. Ah, professor, não perguntam isso. Não perguntam? Ah, claro que perguntam. Numa prova onde eu tenho 20 e pouco mil inscritos, que o examinador, né, recebe uma ordem do Estado para poder separar, sei lá, 100 policiais civis para entrar imediatamente. Ele não faz uma questão como essa? Claro que ele faz. É a certeza que ele tem que a nota de corte vai ser uma nota de corte que vai eliminar a grande maioria dos candidatos. O jogo é esse, né? Eu há pouco tempo fui dar uma aula no curso, já aconteceu até aqui, e tudo que eu falava, uma pessoa, mas que chato, meu irmão, então não participa do concurso. Concurso é isso, cara. Concurso, infelizmente, é isso. Se você me perguntar se eu acho certo, isso é uma outra conversa. Mas o jogo é esse, a regra é essa, o edital estabelece isso, e a gente tem que bater nesses pontos. E você que vai fazer concurso da área jurídica, aí eu não preciso nem dizer. Aí eu acho que é implícito o conhecimento jurídico. Né? Aí às vezes eu fico até um pouco chateado quando eu vejo aluno, né, que é da área jurídica, que é formado em direito, que quer fazer concurso para a jurídica, analista, né, direito, delegado, etc. E o cara fica, né, querendo decorar mnemônico, querendo decorar a formulazinha e não quer mergulhar no direito. Aí eu acho que até um pouquinho, aí eu prefiro até nem falar. Legal? Aí cada um tem a sua aí, cada um segue o seu. Vida profissional, prerrogativa de cada um. Legal? Tamo junto? Vamos pro próximo bloco para a gente poder mexer, tratar com muita dedicação sobre o tema fase recursal. Vamos lá? Tamo junto? É Vapt e Vupt.